Olá, pessoal! Estamos de volta aqui no nosso canal. Eu sou a professora Edneide e hoje nós vamos falar sobre ortografia. Vamos saber como empregar as palavras onde e aonde, mal com L e mal com U. Então, vamos lá iniciar nossa aula. Bom, com relação à palavra onde, nós vamos utilizar quando indicar o lugar em que a pessoa está, ou então em que se passa um acontecimento. Portanto, vai expressar uma ideia de permanência. Por exemplo, onde ela está? Nós empregamos aqui a palavra onde, porque indica que a pessoa está em algum lugar, ou seja, está expressando essa ideia de permanência. Não sei onde começar a caminhada. Nós temos aqui também a palavra onde, que dá essa ideia de permanência, de lugar onde algo vai acontecer. Você vai começar de algum lugar, ou seja, está indicando o lugar onde algo vai acontecer. Terceira frase. Onde está o dinheiro? Nós temos também a palavra onde, que dá essa ideia de que o dinheiro está em algum lugar, ou seja, ideia de permanência, de algo estático. Com relação à palavra onde, nós iremos empregá-la quando nós tivermos a ideia de movimento. Então, essa palavra ela está ligada a verbos que expressam essa ideia. Vamos observar os exemplos. Na frase, aonde você quer ir? Nós temos o verbo ir, que indica essa ideia de movimento. Quem vai a algum lugar. Por essa razão, nós empregamos a palavra aonde. E também porque eu posso substituir esse aonde por a expressão para onde. Para onde você quer ir? Aonde você vai com tanta pressa? Aqui nós temos novamente uma forma verbal, vai, que pertence ao verbo ir. Quem vai a algum lugar, então dá essa ideia de movimento. Por essa razão, nós empregamos aonde. Aonde você vai? Ou posso substituir também por para onde você vai. Na próxima frase, vamos aonde ele quiser ir. Nós temos aqui a forma verbal vamos, que pertence ao verbo ir. Quem vai a algum lugar, dando essa ideia de movimento. E ele reforçou aqui, vamos aonde ele quiser ir. Então, nós empregamos a palavra aonde por causa dessa ideia de movimento que o verbo ir expressa. Com relação aos empregos de mal com L e mal com U. Quando nós devemos empregar o mal com L? Quando expressar o contrário de bem, ou seja, mal com L é o antônimo de bem. Então, você só vai utilizar o mal com L quando você puder substituir pela palavra bem. Estou me sentindo mal essa manhã. Você pode dizer estou me sentindo bem essa manhã, dando essa ideia de modo, porque mal com L é um advérbio que indica modo. Na próxima frase, foi muito mal no exame final. Aqui nós temos novamente o mal com L, indicando o modo como a pessoa foi no exame. Foi muito mal. Como você foi no exame? Mal. Você pode substituir esse mal pela palavra bem. Foi muito bem no exame final. Nós também podemos empregar a palavra mal com o valor de um substantivo. Observem a frase, o egoísmo social é o grande mal da humanidade. Você pode colocar o artigo precedendo essa palavra mal, o mal. E essa palavra mal, ela tem o sentido de doença, de problema, de algo ruim. O egoísmo social é o grande mal da humanidade, ou seja, é o grande problema da humanidade. Quando que nós vamos utilizar mal com U? Mal com U é um adjetivo, serve para dar uma característica. Então, nesse caso, é o antônimo de bom, ou seja, é o contrário de bom. Observem. Nos filmes de faroeste sempre há um homem mau. Você pode substituir essa palavra aqui pela palavra bom. Nos filmes de faroeste sempre há um homem bom.
Observem que mal está dando uma característica para o homem, então é um adjetivo. Um cidadão consciente jamais vota em um mal político. Aqui nós temos a palavra mal, dando uma característica para político, por essa razão se trata de um adjetivo, e nós podemos substituir pela palavra bom. Jamais vota em um bom político. Eu não poderia colocar bem, porque não ficaria com sentido na frase. O chefe sempre estava de mau humor. Aqui nós temos também a palavra mal, dando uma característica para o humor, não é? Como estava o humor? Estava mal. Trata-se de um adjetivo. E nós podemos substituir mal por bom. O chefe estava de bom humor. Bom, pessoal, hoje nós falaremos também sobre um outro ponto que desperta muitas dúvidas nas pessoas, que é o emprego do a com h e do a, que pode ser tanto uma preposição como um artigo. Quando nós vamos utilizar o a com h, é uma forma do verbo haver e está na terceira pessoa do singular. Nós vamos utilizar o a com h quando ele se referir a um tempo passado ou então ele tiver no sentido de existir. Vamos ver alguns exemplos. Não nos vemos há muitos anos. Aqui nós temos o verbo haver, a, na terceira pessoa do singular. Por que que eu empreguei esse a com HA, acento agudo? Porque quando eu digo não nos vemos há muitos anos, está indicando o quê? Um tempo passado, está indicando o tempo passado. Por essa razão, nós empregamos o a com H. Observem agora esse segundo exemplo. Há vários livros no meu quarto. Aqui eu tenho o verbo haver, na terceira pessoa do singular, e eu posso substituir esse verbo haver pelo verbo existir, que no caso ficaria existem. Existem vários livros no meu quarto. Quando eu digo existem, o sujeito desse verbo existem são vários livros. Mas quando eu emprego o verbo haver, ele é impessoal. Por essa razão, ele continua, ele permanece na terceira pessoa do singular. Nessa primeira frase, nós temos também há muitos anos. Não nos vemos há muitos anos. O verbo haver, quando indica tempo, também é chamado de verbo impessoal. O que é o verbo impessoal? É aquele verbo que não apresenta sujeito, que não tem sujeito. Por isso, eles permanecem no singular. Eles continuam no singular. Agora, nós vamos ver quando que nós devemos empregar o a, somente a letra a. Então, esse a, ele pode ser um artigo definido. Quando ele for um artigo definido, ele vai ser utilizado antes de substantivos femininos. Vamos ver o exemplo. A garota estuda português. Aqui eu tenho o substantivo garota, que é feminino, então eu vou utilizar o quê? Um artigo feminino para poder acompanhar o substantivo garota. No outro exemplo, nós temos a professora é muito dedicada. Aqui também eu tenho um substantivo, que é a professora, está dando nome a um ser. Como esse substantivo é feminino, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o artigo a para preceder o substantivo, que foi o que ocorreu no primeiro caso também, que eu tenho o artigo a antecedendo, acompanhando o substantivo garota, que é feminino. E nós temos também o a com o valor de uma preposição. Ele vai ser usado quando o verbo assim o exigir, podendo indicar tempo futuro ou distância. Exemplos. Eu chegarei à reunião daqui a 10 minutos. Aqui nós temos a presença do a com acento grave, não é o que constitui a crase, e nós temos a preposição a. Por que é preposição? A gente vai descobrir. Vamos observar o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Então, esse verbo, ele exige a preposição a. Mas, reunião é uma palavra feminina. Se reunião é uma palavra feminina, admite o artigo a reunião.
Quando ocorre a junção do a preposição com o a artigo, nós temos o que nós chamamos de crase, que é o a com esse acento grave. Agora vamos ver por que ele empregou somente o a nessa segunda situação. Eu chegarei à reunião daqui a 10 minutos. Nós podemos observar que daqui a 10 minutos indica tempo futuro. Se indica tempo futuro, nós vamos empregar somente a preposição. Então, não necessita do a com h, porque o a com h se refere a tempo passado. Nesse segundo exemplo, eu estou morando a 3 quilômetros da escola. Aqui também nós utilizamos a preposição. Por quê? Porque está se referindo à distância. 3 quilômetros se trata de distância. Nós também temos a palavra AH. É uma outra forma que também tem o mesmo som. O som do a, preposição e artigo, e o som do verbo haver na terceira pessoa do singular. Só que nesse caso, pessoal, se trata de quê? De uma interjeição. Por que esse a é uma interjeição? Porque está expressando uma emoção, um sentimento. Observem a frase. Ah, que bom te ver. Então, a gente está expressando esse sentimento. Bem, pessoal, estamos finalizando mais uma aula. Espero que tenha sido útil para vocês. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Até a nossa próxima aula.